Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e hoje a gente vai aí numa tentativa, de fazer um bolo de 2 andar, que a gente teve uns pequenos probleminhas, mas o que acontece? Como todo brasileiro, a gente consegue consertar. Então bora começar aí com a decoração do bolo e lembrando que é um bolo fake. Tanto o bolo de cima, tanto o bolo de baixo é fake, que era só um bolo que eu ia colocar na mesa para decorar. E porque esse bolo foi pro meu aniversário e teve um bolo de corte. Então o bolo de corte foi um bolo normal, quadrado, como tem vários vídeos no canal. E esse era só para ficar na mesa mesmo para decorar. Então pessoal, esse bolo que vocês estão vendo aí é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, que é um fake. E eu venho espalhando chantilly aí com toda a paciência do mundo, tudo bonitinho, tudo certinho. E o que acontece? Como a gente sempre acaba não tendo muita sorte, o que aconteceu? Justo nesse bolo, eu tive vários problemas. Primeiro que o chantilly veio horrível, não sei o que aconteceu, que não vou falar a marca, mas eu comprei uma caixa de chantilly de uma marca aí, e acabou que ela tava... Sabe quando acontece do chantilly, ele tá líquido, mas tem uns pedacinhos, meio que parece que ele tá endurecido, coagulado? Isso pode acontecer em chantilly, por causa da temperatura e tudo mais. Eu sei que eu poderia ir na loja e conseguir trocar, poderia. Porém o chantilly já estava gelado, era o único que eu tinha para poder fazer o bolo e não tinha o que fazer, porque se eu fosse trocar na loja eu ia conseguir o chantilly quente e não teria um chantilly para mim poder decorar o bolo do meu aniversário. Então teve que ser esse mesmo. Acabou que por causa de ter esses pedaços, quando bateu a textura não ficou que normalmente ela sempre fica. Então não ficou tão legal, ficou meio poroso. Ao mesmo tempo que ele estava poroso, estava com uma textura meio esquisita. Mas no fim das contas deu para decorar, deu tudo certo. E o importante é isso. Então a gente colocou aí numa base, e essa base que eu coloquei é aquela que eu sempre decoro os bolos mesmo. Você pode colocar a base que você achar melhor. Lembrando que esse bolo é fake, então não tem problema ser uma base mais molinha. Mas normalmente quando é um bolo mais firme, se for principalmente um bolo de andar, eu indico que vocês utilizem uma base mais firme, tipo MDF, alguma coisa do tipo, que vai ter uma maior estabilidade aí no seu bolo, ok? Então apliquei o chantilly e agora eu venho dando uma alisada. O que acontece? Esse bolo a gente vai alisar ele 2 vezes. Primeiro com chantilly branco, depois com chantilly preto. E agora, como vocês viram, eu apliquei o chantilly preto. Minha mão está toda manchada, como sempre, porque vocês sabem que quando a gente faz bolo preto, vermelho, azul, verde, acaba que, na maioria das vezes, é normal a gente acabar sujando a mão, manchando, depois a gente lava e sai, mas querendo ou não, acaba sempre sujando um pouco. Aí esse preto que vocês estão vendo, que ficou um preto bem bonito, é o preto da Mix. E ele, se eu não me engano, não sei se é preto ameixa, alguma coisa do tipo. Mas é um preto bem bonito, eu gosto bastante da cor dele, que fica um preto bem pronunciado, sabe? E aí, gente, por que eu optei em fazer dessa forma? Poderia fazer o bolo todo preto com chantilly preto? Sim. Só que primeiro, eu ia acabar gastando muito corante. Então eu tinha medo porque o chantilly que eu tinha e a quantidade de corante que eu tinha não era o suficiente. Então eu tava com medo de acabar querendo fazer ele todo preto e o corante não dá e depois ficar um bolo cinza, eu não consegui deixar ele preto como eu queria. Então primeiro eu fiz uma base branca e depois agora eu venho fazendo uma base preta. Esse bolo não tinha problema pelo fato dele ser fake, porque ninguém ia comer. Mas é muito bom até quando a gente faz isso com o chantilly preto e o branco, porque normalmente, como o preto normalmente mancha, normalmente às vezes pode até chegar a amargar, é bom quando a gente faz dessa forma que tendo o chantilly branco de base para depois o preto, se o cliente não quiser, ele simplesmente pode retirar esse chantilly aí do bolo e tá tudo certo, ele não precisa comer. Então eu acabo fazendo isso porque ajuda bastante. Se vocês viram umas dicas há um tempo atrás, eu já ensinei vocês a fazerem, e quando eu fiz utilizando o borrifador. O borrifador é muito bom também, que você consegue fazer um bolo cinza aí, por exemplo, como fundo de base, e depois você vem com preto e fica tudo bonito, tudo certinho. Só que eu não fiz dessa forma, por quê? Porque conforme a gente ia fazendo, eu acabei optando em fazer dessa forma, porque de outra forma faz muita sujeira, como vocês sabem. Porque querendo ou não, quando a gente borrifa, não vai só no bolo. E já que no dia eu tava meio corrido, que eu tava cuidando das coisas do aniversário, que eu fiz docinho também,
fiz outras coisas, eu não queria gastar muito tempo depois com a limpeza aí da cozinha, então eu acabei optando em fazer dessa forma e ficou bem bonito também, deu tudo certo no fim das contas. Aquela água que vocês estão vendo escorrer ali é porque acabou que eu tinha feito um teste primeiro com corante preto para ver se estava tudo certinho e acabou que o copo caiu, acabou escorrendo, mas depois eu sequei, ficou tudo certinho aí. E aí, gente, como vocês vão vendo, eu vou pegando onde que tem excesso e vou aplicando onde que está faltando para ficar bem certinho, bem bonitinho e no fim das contas dá tudo certo. Aí agora eu fiz um pequeno corte aí, mas resumindo, eu só passei a espátula de novo em cima para ficar um pouco mais certinho. E aí agora a gente vem passando uma espátula de textura para a gente fazer uma textura bem bonita, bem legal aí no nosso bolo. A gente vai passando e reparem que é minha mão que fica parada e a bailarina que gira, e não o oposto. Muita gente, quando não sabe fazer ainda direito, está começando, acontece que quando vai fazer o espatulado, coloca a espátula no bolo e quando vai passar, acaba que quer girar a mão ao invés da bailarina. Só que aí acaba que não fica tão legal, porque sempre fica com aquela marcação no final. Então uma dica que eu dou para vocês é essa, para quando a gente for fazer, ok? Aí agora eu já poderia deixar o bolo desse jeito, ou fazer as quinas perfeitas. Porém eu optei em deixar quinas imperfeitas, para mim fazer um acabamento depois em dourado. Porque esse bolo eu quis optar em fazer ele no preto e no dourado. E no fim das contas deu tudo certo, mas pode fazer a quina também que fica bem legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro bolo, que era o bolo maior, a gente vai fazer no menor. Esse menor também é fake, é a mesma coisa do outro procedimento que eu fiz, só que esse eu acabei optando em primeiro botar o branco para depois gravar para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, ok? Aí a gente colocou o chantilly e acabou que eu deveria ter feito um pouco mais de preto. Eu sofri um pouco para mim poder alisar esse bolo, mas no fim das contas deu tudo certo. Então vou fazer um corte mais para a parte da sobreposição, que é mais importante para vocês verem. Aí, agora a gente vai com um problema que a gente teve. Eu fui colocar um bolo em cima do outro e eu apliquei o palito. Só que como vocês podem ver, esse palito não está muito firme, ele está meio mole. E eu tinha comprado, era palito novo, só que não sei o que aconteceu com esse palito em específico, que é um palito de bambu, que ele não estava muito firme como normalmente é. Eu sempre compro dessa marca mesmo, sabe? Aí eu fui colocar no bolo e ele soltou no bolo do jeito que eu não queria que ele tivesse soltado. Ele caiu numa posição errada, olhem como vocês podem ver. Caiu literalmente, tipo, na parte de cima mesmo, só que muito para um lado e não ficou como deveria ter ficado. Então aí nessa hora eu já dei um leve desespero, fiquei assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Mas deu tudo certo, fui puxando ele com cuidado, acabou que bagunçou bastante um pedaço, mas no fim das contas deu para consertar. E isso que é o importante aí, porque no fim das contas a gente dá um jeito para tudo, né? E é isso que eu quero falar para vocês. Porque realmente, o que acontece? Pode acontecer vários imprevistos na confeitaria, você pode ter diversos problemas. A questão é que você tem que saber controlar isso e achar uma forma de evitar que isso aconteça novamente e uma forma de consertar. Então, igual eu que eu tive esse problema, depois eu acabei colocando os balãozinhos que eu tinha feito que era para o bolo. Então acabou disfarçando, não ficou a quina como eu queria, mas no fim das contas deu tudo certo, entendeu? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Agora eu vou limpar a bailarina aí rapidinho. Aí, gente, agora colocando o bolo. E aí vai dar para vocês verem um problema que eu tive. Esses lugares que tá o branco é porque quando caiu depois, quando eu fui puxar, eu tive um problema, né, com isso. Então acabou manchando, fazer o quê? Mas tudo bem. Aí agora, como era um bolo feio, que eu não estava muito preocupado com essa questão de não comer, eu tentei consertar da melhor forma possível. Aí eu vi que tinha um lugar que estava muito branco mesmo, então eu tentei consertar aí. Primeiro eu passei o palito e depois eu tentei passar o pincel de silicone para consertar. Então é como eu falei para vocês, a questão é a gente ter calma, controlar às vezes um pouco desse nervosismo, principalmente quando a gente está começando. Aconteceu muito comigo de não ficar do jeito que eu queria e eu ficar meio preocupado. Mas a gente tem que ter calma e tentar consertar, a questão é essa.
Então aí agora a gente vai fazendo tudo bonitinho, tudo certinho pra gente poder finalizar o nosso bolo. E aí, gente, depois a gente fez tudo bonitinho, tudo certinho. Eu coloquei os balõezinhos aí, como eu falei pra vocês, que são balões normais mesmo desse de festa, de aniversário. Só que esse é o número 5, se eu não me engano, que são esses balõezinhos menor. Fiz a letrinha aí de chocolate, que eu já ensinei pra vocês no canal também, na verdade, o número de chocolate, que era o 17, que era a idade que eu tava fazendo. E aí aproveitei para colocar também aí o que precisava ser colocado, que era o pintar as bordinhas de dourado. E isso foi o bolo. Teve vários problemas, mas o importante é que no fim das contas deu tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, bora compartilhar o máximo que vocês conseguirem, deixar o like, compartilhar para ajudar no engajamento. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!